alunos, vamos iniciar mais um estudo, agora sobre as cônicas. Para isso, imagine um cone circular reto. Considerando a interseção de um plano a esse cone, obteremos algumas seções cônicas, que são chamadas de elipse, parábola e hipérbole. Vamos dar início ao estudo de elipse. Veja essa curiosidade que tem a ver com elipse. A trajetória que a Terra faz em torno do Sol percorre uma curva elíptica, e existem dois pontos a ser destacados nessa trajetória: o ponto em que a Terra está mais próxima do Sol e o ponto em que a Terra está mais afastada do Sol. O ponto mais próximo é chamado de periélio e ocorre no final de dezembro, e o ponto mais afastado é chamado de afélio, que ocorre no final de junho. A representação de uma elipse pode ser obtida facilmente, como mostra a figura, a partir de dois pregos fixos e um barbante esticado. Vejamos a sua definição. Elipse é uma curva constituída pelo conjunto de todos os pontos de um plano, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Observe na figura, temos dois pontos fixos, que é o F1, chamado também de foco, e F2, o segundo foco da elipse. Considerando um ponto P genérico à curva da elipse e traçando as distâncias D1, que corresponde à distância de P ao primeiro foco, e D2, a distância de P ao foco 2, temos que, ao somar a distância D1 mais a distância D2, encontramos uma constante, definida como 2a, representando essa elipse num plano cartesiano, de eixos x, y e centro na origem, tomando um ponto P de forma estratégica, em que a medida do ponto P a um dos focos seja A, teremos com os eixos cartesianos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa tem a medida A. Os dois catetos podemos chamar de cateto B e cateto C, cujas medidas podem ser transferidas no triângulo retângulo formado na elipse. Cabe destacar alguns elementos importantes que serão utilizados em nosso estudo. Entre eles, a distância focal, sendo C a medida do centro da elipse até um desses focos, portanto, a distância focal corresponde a 2c. A elipse também apresenta o que chamamos de eixo menor, que é a menor distância entre dois vértices dessa elipse, que podem ser denominados como vértice B1 e vértice B2. O segmento que une esses dois vértices tem medida 2b. E para finalizar, temos o que vamos chamar de eixo maior da elipse, que corresponde à maior distância entre dois pontos da elipse. Esses dois pontos de maior distância são denominados de vértice A1 e vértice A2. E repare que nesse eixo é onde ficam os focos da elipse. Mas qual é o comprimento desse eixo maior? Posicionando o ponto P, que coincide com o vértice A2, podemos considerar D1 a distância que vai do ponto P ao foco 1 e D2 a distância do ponto P ao foco 2. Pela definição da elipse, sabemos que a soma dessas distâncias é 2a. Agora repare que a distância D2, representada de cor verde na figura, também equivale a medida entre A1 a F1. Portanto, a distância de A1 até A2 corresponde a 2a. E uma relação importante que pode ser utilizada no triângulo retângulo de cor vermelha é usar o teorema de Pitágoras, ou seja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Na elipse, também precisamos considerar o que chamamos de excentricidade, que é uma medida que vai dizer o quanto é achatada a curva. Quanto maior a excentricidade, mais achatada será a elipse.
Para calcular a excentricidade, utilizaremos a fórmula E igual C sobre A. O valor do E é um valor que varia entre 0 e 1. Quando a excentricidade for zero, significa que teremos uma circunferência, isto é, o A é igual a B. Agora, vamos falar da equação reduzida da elipse. Precisamos considerar dois casos, quando o eixo maior está em x e quando o eixo maior está em y. Primeiramente, se o eixo maior está em x, teremos a equação da forma x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. É a equação reduzida da elipse. Quando o eixo maior está em x, significa que o A está em x. Observando a figura, percebemos que ela tem centro na origem, e ela destaca os seus vértices. Portanto, podemos definir a medida A e a medida B. A medida A, ou seja, a medida do semi-eixo, é a distância entre o centro da elipse ao vértice A1 ou A2, isto é, corresponde a 5 unidades. E a medida B, que é a metade do eixo menor, isto é, B igual a 4. Substituindo esses valores na equação, vamos ter x² sobre a² mais A é 5, mais y² sobre b² mais B é 4. Resolvendo, temos x² sobre 25 mais y² sobre 16 igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse com eixo maior em x. Vamos agora encontrar os focos e a excentricidade da elipse, utilizando o teorema de Pitágoras, que é a² igual b² mais c², substituindo os valores de A e B na relação acima, podemos achar o valor do C, ou seja, a medida de C é 3. Assim, podemos representar os focos da elipse. O F1 está sobre o eixo x, e as coordenadas é -3 e 0. E F2, também no eixo x, tem coordenadas 3 e 0. Para calcular a excentricidade, usamos a fórmula E igual C sobre A. Substituindo os valores de C e A, vamos ter o C, que é 3, e o A é 5, ou seja, 3/5. Resolvendo essa divisão, vamos ter 0,6, que é a medida da excentricidade. Próximo caso, a equação da elipse quando o eixo maior está em y. A equação reduzida será do tipo x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. Muito importante, quando o eixo maior está em y, o A está em y. Observando a figura, podemos verificar que A tem medida 9, pois é a medida do centro até um dos vértices A1 ou A2. E B tem medida 6, que é a medida do semi-eixo menor. Substituindo esses valores na equação, vamos ter x² sobre b² mais B é 6, mais y² sobre a² mais A é 9. Ou seja, vamos ter x² sobre 36 mais y² sobre 81 igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse com eixo maior em y. Para determinar os focos e a excentricidade, usando o teorema de Pitágoras, a² igual b² mais c², substituímos os valores de A e B para determinar o C. Fazendo os cálculos, vamos ter que c² é igual a 45. Extraindo a raiz quadrada de 45 pode ser simplificada como 3 raiz de 5. Agora perceba que os focos da elipse estão no eixo y, portanto, a abscissa desses focos terá coordenada 0. Assim, F1 terá medida 0 e o valor de C, que é 3 raiz de 5.
F2 terá 0 e oposto da medida C, ou seja, 0 menos 3 raiz de 5, que são as coordenadas do foco 2. Para calcular a excentricidade utilizando a fórmula, temos E igual C sobre A. Substituindo o valor de C, temos 3 raiz de 5 sobre 9. Esses foram alguns exemplos de elipse. Na próxima aula, continuamos com mais exemplos.